texto que eu quero ler está lá em Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Jeremias 18, de 1 a 8. Isso. Vou ler. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como barro nas mãos do Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da tua perversidade, da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela desgraça que eu tinha planejado. O texto fala sobre barro, o texto fala sobre oleiro, e o texto fala de um vaso sendo refeito. Eu queria te convidar a cantar comigo e que você abrisse seu coração. E você cantar: Senhor, me refaz. Senhor, sou vaso, na verdade eu sou barro nas tuas mãos. Vamos cantar? Eu quero ser, Senhor amado, com barro, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Cante mais uma vez. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor, essa é a nossa oração para essa manhã. Faz-nos vaso nas tuas mãos. Abra os nossos corações para receber a sua palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. O ministério de Jeremias era um ministério dificílimo. Os tempos eram difíceis. Os tempos eram os piores possíveis. Não sei se vocês sabem, mas essa realidade truncada que a gente acabou de ler do texto que vai ser explicado,
É uma realidade, talvez, de um dos piores momentos que Israel vivia. Israel passava por um declínio moral, Israel passava por um declínio espiritual, Israel passava por um declínio social. Jeremias começou o seu ministério em 626 a.C. e ele terminou o seu ministério em 586 depois de Cristo. Em 587 aconteceu uma coisa importantíssima para o povo de Israel. Vocês sabem o que foi? O povo de Israel foi deportado para a Babilônia. Jeremias foi esse último profeta que anunciou que o povo de Israel ia perder a bênção do Senhor. Porque você sabe que para o judeu estar fora da terra é a pior coisa que podia acontecer. E Jeremias teve essa triste, difícil incumbência de chegar para o povo de Israel e falar assim, ó, assim diz o Senhor, se vocês não tomarem jeito, vocês vão ser levados daqui. Gente, para vocês terem noção da depravação moral que acontecia em Israel nessa época, depravação moral, existia um sincretismo religioso, ou seja, eram diversos deuses sendo adorados ao mesmo tempo, muitos deuses pagãos sendo adorados, a ponto de, porque você sabe que a lógica, geralmente a lógica da deidade, da religiosidade que não presta, é essa lógica de que eu dou para receber algo em troca, né? É geralmente isso. Deus sempre denunciou isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento também com Jesus. E era tão depravada as coisas que as pessoas ofereciam, os pais ofereciam seus filhos em sacrifício a Baal para ter coisa em troca. Era o que acontecia nessa época. Crianças eram mortas, imoladas. Os pais levavam essas crianças para que eles pudessem ter prosperidade, para que eles pudessem crescer na vida. Olha o tamanho de depravação que existia na sociedade de Israel nessa época. As crianças eram mortas, as crianças eram queimadas. Tinha um Deus específico que pedia essa queima de crianças e era um Deus grandão, com as mãos para frente, eram mãos de ouro, e eles esquentavam essas mãos. E quando esquentavam essas mãos, botavam naquele ouro pelando, eles botavam as crianças. E elas morriam queimadas em sacrifício àquele Deus. Olha o tamanho dessa depravação, olha o tamanho de que acontecia em Israel aqui. Estamos diante de uma situação caótica, de uma situação inimaginável para o povo de Israel passar. A deportação definitiva aconteceu um ano depois. Foi uma série de 3 deportações. E a terceira e derradeira aconteceu um ano depois que Jeremias acabou o seu ministério. E daí, Jeremias, desesperado, ele era conhecido como profeta chorão. Sabe por quê? Porque ele realmente era essa pessoa que sofria dentro dele as dores de um povo que ele amava, mas que estava longe de Deus. E mais ao mesmo tempo, ele tinha que se levantar como voz profética, voz de Deus, e denunciar o erro. E falar o que aconteceria. Então ele vivia uma crise muito grande dentro dele. Muito grande. Ele chorava diante de Deus e ia diante do povo e falava palavras duras, palavras difíceis. E um dos seus grandes feitos, e um dos feitos mais conhecidos, uma das profecias mais conhecidas, é essa que a gente acabou de ler. Olha o que acontecia. A Bíblia fala, que a gente acabou de ler, que Deus falou, se levante, vá à casa do oleiro. Oleiro é aquela pessoa que faz barro, ou faz vaso do barro. É um artesão. Vá à casa do oleiro. E ele chegou na casa do oleiro e ele olhava de longe. O oleiro pegava, botava a placa de barro com água em cima de uma roda. E no meio daquela roda tinha um pino. Ele colocava o barro do lado daquele pino central. Os barros do lado, era uma roda. Embaixo tinha uma pedaleira, junto com 2 cordas, num sistema talvez de roldanas. E ele começava a pisar e começava a jogar água no barro. E aquela roda começava a rodar. À medida que se rodava, colocava as mãos sobre a roda. E é como se, sobre o barro. E é como se, quanto mais rápido fosse, mais o barro, porque estava molhado, podia tomar forma. E o barro ia tomando forma. E o que ele teve, a visão que Deus deu para ele, foi quando o oleiro foi arrumando o vaso. E começou a deixar o vaso prontinho. E o vaso foi ficando lindo, foi subindo. Com certeza vocês já devem ter visto o processo de formação de um vaso. É lindo, parece uma mágica, não parece? A gente roda aquele negócio, vai rodando, e a pessoa faz assim, o negócio sobe na mão do cara. Ele bota para um lado assim, o negócio
vaso sobe. E o vaso foi sendo montado. E quando o vaso se montou, parecia que estava tudo bem. O trabalho estava indo de vento em popa. Daqui a pouco a Bíblia narra que o vaso se desfez na mão do oleiro. Percebam, não disse um erro do oleiro, disse que se desfez. E quando o vaso se desfez, aquilo gerou um momento de drama. O profeta olhou e falou: ih, o trabalho do oleiro acabou. O que vai fazer? Não, nada disso, não acabou trabalho nenhum. Sabe o que aconteceu? O vaso, o barro molhado, que estava se tornando vaso, se tornou em uma placa rústica de barro, que barro nada mais é do que terra com água, mas mesmo assim tem que jogar água para o barro de uma forma, e se tornou uma placa rústica de barro, e aquilo não afetou o oleiro, e aquilo não afetou a construção. Sabe por quê? Porque o barro estava molhado. Atenção! Botou a placa lá, e aí o oleiro começou a fazer tudo de novo. E construiu, sabe aquele vaso que estava lindo, que foi desfeito? Ele construiu um melhor ainda. E quando construiu, botou em pé. A palavra de Deus veio a Jeremias e disse assim: Jeremias, eu sou o oleiro de Israel. Israel é meu vaso não, Israel é o meu barro molhado. Mesmo que o barro se desfaça, diga a eles que eu não só continuo sendo Deus, como eu posso fazer de lama e terra junto um vaso de honra, um vaso de obras. E essa visão de Israel, nesse momento caótico, trouxe esperança a Jeremias. Jeremias falou assim: há esperança para Israel, e o Senhor está tentando dizer isso, há esperança para Israel. Como fazer, o que fazer? E eu quero falar exatamente sobre isso, como que o Senhor nos molda. E a pergunta é: qual que é a função do oleiro? Qual que é a função de Deus nesse processo de formação? O versículo 3 e 4 vai falar sobre isso. Olha que bonito. Então fui à casa do oleiro, e vi trabalhando com roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Aqui, ó, primeira coisa que eu quero destacar. Antes dele fazer uma obra, ele teve um sonho no seu coração. Ele pensou, imaginou e concebeu o vaso na sua mente antes de botar a mão na massa. Ele idealizou na sua cabeça que de uma placa de barro, sem valor nenhum, sem nada, ele faria um vaso, ele faria algo de valor. Na verdade, Deus, ele é craque nesse negócio de fazer algo que não tem valor ser um negócio valoroso. Ele é craque. Ele só escolheu gente que era terra misturada com água. Ele só escolheu barro. Ele só escolheu gente que, se eu olhar assim e falar assim, não é possível que isso aí tenha alguma coisa. Vamos dar uma olhada? Você lembra de Davi? Eu posso falar um monte. Davi, quando foi ser ungido rei de Israel, o que Samuel fez? Samuel foi lá e Deus falou assim, ó, vai nos filhos de Jessé ungir alguém que eu vou falar. Chegou na casa de Jessé e falou assim, olha, Deus falou que um dos seus filhos vai ser rei. E o que a família de Jessé fez? A família de Davi começou a trazer os bonitões, começou a trazer os vasos prontos. Atenção, começou a trazer os vasos prontos. Não trouxe placa de barro, porque Davi era uma placa de barro. Essa é a verdade. Davi foi o último a ser apresentado, porque o profeta falou assim, não é nenhum desses. Não tem mais algum aí? Não é possível, vocês perderam algum. Ah, tem um barrinho lá. Um barrinho, lá assim, ó, não é grande coisa, vou te falar e vou te conversar, não é grande coisa, mas tá lá cuidando das ovelhas. Lembra, primeiro eles trouxeram os vasos, trouxe o bonitão e falou, não é. Trouxe o outro, falou, não é. Até que chegou um momento que acabou, ele falou, vai lá então falar com o nosso barrinho lá, que, enfim, ele é um menininho, você desculpa, mas como o senhor está pedindo, você tem que ir lá. Chegou lá, Samuel olhou para Davi, aquele moleque, aquele barro disforme, aquele menino que não tinha pelo menos valor, foi o último na escala da sua família a ser apresentado. Aquele ali, Samuel falou, que Deus falou com ele e falou assim, pode ungir o menino, porque eu não olho segundo vasos prontos, mas eu olho segundo o coração. Olha que bonito. Percebam?
Deus sonha com barro, Deus não sonha com vaso feito. Vocês lembram o que aconteceu com o próprio Jesus? Com o próprio Jesus? Natanael, que era um profeta, foi apresentado para ele e falou assim: olha, chegou aquele que é o Messias. Chegou aquele que vai salvar a humanidade. E da onde que ele é? Ele é de Nazaré. Daí ele falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, pode de um barro que não tem valor nenhum, pode de uma terra com água que não tem expressividade nenhuma, vir alguma coisa boa, alguma coisa de valor. Meu querido irmão, Deus tem predileção por barro. Deus não trabalha com vasilhas prontas. Deus trabalha com barro. Deus enxerga numa placa de barro que não tem valor nenhum, um vaso pronto, feito com valor inestimável. Você sabe que eu sou pai, e o pai tem que participar. E qual é a nova sensação para as crianças aí de filme? Toy Story 4, certo? Quantos já viram Toy Story 4 aqui? Pô, vocês têm que ter filho para assistir Toy Story. Todos que levantaram a mão, e os filhos levantaram a mão também, ótimo. No Toy Story 4 tem um personagem novo. Vocês conhecem o personagem novo? Qual que é? O Garfinho. O Garfinho, ele é chamado de Garfinho, mas você olha para ele assim, ele não é um boneco. O que ele é? Ele é um amontoado de lixo. A menininha, que era a dona do Andy, e o meu filho é apaixonado pelo Andy e pelo Buzz Lightyear. Ele fala do infinito e além, meu filho fala. O Garfinho é essa personagem nova do Toy Story 4, que é lindo, porque a dona do Andy e do Woody, o Andy já foi, né? Desculpa. A dona do Woody e do Buzz Lightyear vai para a escola nova e não tem amigos. E o Woody vai junto com ela na bolsa. Chega lá, vê que ela está sendo jogada de lado. E o Woody tenta dar um jeito, ele vai no lixo, cata uns lixozinhos, que é um garfinho de plástico, mais um negocinho de arame, e um negócio parecido no olho, e bota na mesa da dona dele. Quando chega a menina, olha aquilo, ela começa a trazer o garfinho para cima, bota assim e tudo mais, daqui a pouco monta um bichinho. Monta algo que traz vida, veja, do lixo. Olha a expectativa, olha a percepção do autor. A percepção do autor é que era um monte de lixo, não tinha vida. Mas quando se monta e dá significado, e através daquela garfinho, que é o símbolo da ressocialização da menina, o garfinho fica de pé e daqui a pouco o garfinho está falando. Daí o pessoal pergunta: o que você é? Ele fala: eu sou lixo. Eu sou lixo. Daí o Woody vai falando assim: você não é lixo, você é o garfinho. Eu sou lixo. E ele é meio doidinho. Até que em um determinado momento da história, o que acontece é que ele percebe que o garfinho é tão importante quanto os outros brinquedos que foram comprados, porque ele cumpriu uma função, ele ressocializou, ele deu voz a quem não tinha. Perceba uma coisa: você até pode ser um garfinho, você até pode falar: eu sou lixo, mas sabe de uma coisa? Deus ama placas de barro que tem água, pronto para que ele possa moldar. As crianças gostam. É exatamente sobre isso que o texto está falando. Deus sonha, sabe com quem? Deus sonha com garfinho, Deus sonha com aramezinho, Deus sonha com um monte de coisa que é jogada assim no cantinho e pega, mas atribui função, atribui valor. Deus sonha, Ele sonha em te fazer da terra misturada com água, do barro, uma obra de arte com função específica. Ele sonha com você. Perceba que foi na casa do oleiro que Deus habitou, e a gente vai ver mais. Ele não foi numa loja de cerâmica e falou pro cara assim, ó: ei, Jeremias, vai numa loja de cerâmica, pega um vaso bacana, porque eu quero te falar alguma coisa. Não, ele foi numa casa onde não tinha coisa pronta. Deus gosta de coisa que não está pronta. Sabe por quê? Porque coisa que não está pronta, é possível que ele molde. É sobre isso que estamos falando, do valor que Deus olha em você e em mim, e da disposição e disponibilidade de sermos barro molhado na mão da pessoa certa.
Quem é você para Deus? Quem é você para você? Se você não acredita em você, o Senhor fala para você hoje, para mim, para você hoje, essa manhã, Ele fala assim, só faz o seguinte, se submeta à roda que gira, a água que se coloca, o barro que se desforma, mas pode ser reformado. Se submeta ao meu processo, se submeta ao meu tratamento. Outra coisa interessante, maravilhosa que o texto fala, que não é o valor do material que importa, mas quem vai manusear. Gente, aqui barro, terra com água, valor nenhum. Agora, o olheiro dá valor para o negócio. Atenção, quanto que vale uma caneta Bic? Não vale muita coisa. Agora, dependendo de quem usa, vale. Eu gosto de assistir muito aqueles programas, não sei se vocês já ouviram falar, Trato Feito. Vocês já ouviram falar? Então, eu gosto muito do Trato Feito, eu acho muito legal. Porque chega uns negócios, as quinquilharia lá, as velharia lá, que eu falo assim, isso aí só serve, mas o cara vai dar R$5 no negócio. Daí ele começa a falar assim, outro dia chegou, acho que foi uma caneta lá, um negócio esquisito. Daí o cara falou assim, quanto que você me dá nisso? Daí o cara pergunta, qual foi a história por trás dessa caneta? Daí ele falou assim, essa caneta foi a caneta que John Kennedy assinou o tratado tal. Daí ele chama o cara para ver e fala assim, é verdade. Veja bem, é uma caneta. É verdade. Não, está aqui, é verdade. Essa caneta está avaliada em mais ou menos 7 mil a 15 mil dólares. De vez em quando fala assim, a caneta, não, isso aqui é falso. Então só posso dar 15 dólares. Sabe o que a gente aprende com isso, gente? O valor não atribui no material que a gente pode ser. O valor atribui a quem está usando o material. Vocês percebem isso? Aqui, lembra de como Jesus Cristo curava? Uma vez veio um cego para ele. Ele pegou, ele fez lama no chão, botou no olho do cego. Daqui a pouco tirou e o cego via. Outra vez o cego chegou, ele pegou o cuspe, eu não entendo, foi meio anti-higiênico esse processo terapêutico de Jesus, mas foi o que aconteceu. Ele pegou o cuspe, eu não vou fazer aqui, que senão vai ficar feio, e daí botou no olho assim, daqui a pouco botou saliva, daqui a pouco... E o cego voltou a ver aqui, o importante não é o material que temos a oferecer, esse nunca vai ter valor, mas o grande lance é quem manuseia esse material. Ser lama não tem graça. Ser lama não tem valor. Mas ser lama que curou o cego, nos torna únicos. Ser saliva não tem graça. Ser saliva não tem valor. Mas ser saliva que curou o cego faz da nossa, da minha, da sua vida uma obra de arte. Meu irmão, se você soubesse que não é por você, se nós soubéssemos que não é pelo material que nós podemos apresentar, mas mais bonito fica. Olha que coisa interessante o texto de 2 Coríntios 4:7. Mas temos em tesouros, esse tesouro em vasos de barro, vejam, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Vê se vocês conseguem entender. O vaso é barro. O vaso não tem valor. O vaso só se torna de honra pelo tesouro que ele recebe, pelo tesouro que ele sustenta, pelo tesouro que está dentro dele. O texto está dizendo que os vasos só se tornam de honra pelo material que são feitos, não é, mas pelo que eles carregam. Atenção, veja que coisa linda. Quem cria, que é o olheiro, quem molda é quem depois usa, e depois é quem depois se apropria, e não pelo vaso, mas pelo olheiro que de artista passa a se misturar com sua arte, e daí vem todo o valor. O olheiro que se tornou tesouro do vaso, faz do vaso tesouro do olheiro.
É uma relação de dar valor porque se tem, é uma relação de dar valor porque se apropria, é uma relação de que quem faz enche, mas quem enche dá valor a quem sustenta. Ou seja, eu e você, como barro, como vaso feito, só temos valor dependendo de quem nos fez, de quem faz da gente quem somos. É o Senhor falando para a gente. O seu valor não está no que você pode oferecer. O seu valor está em quem está te moldando. Se deixe ser moldado pelo Senhor. E não importa, gente. Não importa quem te moldou até o momento. Faz parte se desmanchar. Que tipo de obra que você, na condição de barro, está sendo formado? Quem é o seu olheiro? Quem está te formando? Por diversas vezes os nossos olheiros são terceiros. Por diversas vezes os nossos olheiros é o diabo. O diabo é mais fácil de identificar. Esses são mais fáceis de trocar de olheiro, botar o olheiro certo. Os mais difíceis da gente identificar como errado são terceiros que a gente acha que são bacana pra gente, mas não são. Para mim, o mais difícil de identificar o errado é quando nós tomamos a postura de olheiro, mesmo sendo vaso para ser moldados. Gente, que dificuldade que é. Sabe por quê? Porque como olheiro, nós formamos aquele que deveria ser quem está sendo formado. E o pior, a gente acha que sabe de tudo. Meu querido irmão, quem está te moldando? Quem está te trazendo a vida? Que tipo de vaso está sendo construído? É vaso de honra? Que traz o tesouro de Cristo dentro de si? Ou vaso de desonra, movido pelos seus auto-enganos de construção? Quem está te construindo? Quem está te moldando? Não importa o que você é, qual material você tem para oferecer, não importa. O que dá valor é quem te molda. Seja moldado pelo Senhor. Agora, uma coisa legal e muito importante, o tipo de processo que acontece. Eu quero destacar, Deus, ele é artesão. Deus, ele nunca é produtor em série. Veja, ele escolheu um artesão. Ele escolheu um cara que vai fazendo vasos todos iguais. Não, nós somos diferentes, tem um vaso maior, tem vaso melhor, tem vaso gordo, tem vaso magro, tem vaso pintadinho, que vem sempre maquiado, tem vaso que não gosta de maquiagem, tem vaso que emagrece. Não tem problema, é cada um com a sua particularidade. Isso está no pacote. E Deus, ele trabalha cada pecinha. E o trabalho do artesão, diferente do trabalho da produção em série, o trabalho do artesão, ele é feito meticulosamente. Cada pecinha é colocada. E vou falar um negócio. Tem gente que é ansioso e prefere uma produção em série, né? Não, eu quero pronto no final. Para mim é muito mais fácil. Sabe, fast food. Quando a gente vai num restaurante desse aí, pede um prato, os caras têm que fazer o prato lá. E demora 30, 40 minutos. O fast food não. Se bem que tem fast food aqui na ilha que demora pra caramba. Mas teoricamente não era pra demorar. É assim, bota ali, pá, pum. Deixa eu falar um negócio pra você. O trabalho de um artesão não funciona dessa forma. O tempo faz parte da beleza do trabalho. Na verdade, o tempo é até importante para formar o trabalho. Depois que o vaso é pronto, é feito, que é rápido, ele pode ser feito, ele tem que ficar um bom tempo no forno para amalgamar o barro e ele ter consistência. Atenção, tem que esperar o tempo, tem que esperar o forno. A verdade é que Deus é um artesão que dedica atenção em cada peça que faz. O artesão tem muito mais qualidade que uma produção em série. Muitas vezes queremos nossa vida dando jeito, como se estivesse pedindo um lanche no fast food, como eu acabei de falar. Dá aqui, pede aqui e vai, não sei o que, tá bebendo. Tudo certo, acabou. Ei, nada disso. O trabalho do artesão tem tempo, inclusive, para maturar a peça que acabou de ser feita. Tem um rapaz aqui da nossa igreja que é o Davi. Davi, ele é anfitrião da célula de adolescentes que multiplicou. Davi e Rosângela. O Davi tá aí, não? Não tá, não. Davi não tá aqui, não. Davi, ele é luthier. Ele faz instrumento. E assim, um luthier ferão. Famosaço. É que ele é bicho do mato. E ele faz instrumentos de corda. Ele tem a luthieria dele é de cordas. E é muito interessante. Porque
para você fazer um instrumento, eu perguntando para ele falou, não, você tem que ver a madeira certa, tem que deixar ela na molda por um determinado tempo e tudo mais e tal, não sei o que. Depois você começa a fazer isso, você tem que acertar as craveiras é aquilo que afina aqui em cima. Depois você tem que colocar as cordas, deixar tanto tempo. Falou, quanto tempo você demora para fazer um instrumento? Aí ele falou, umas boas semanas, Everton. Eu falei, sério? Para fazer um instrumento? É, sério. E nessas lojas aí de série, quanto tempo demora? Ele falou, não, eles fazem não sei quantos milhões por dia. Mas qual é a diferença? Aí ele falou, lógico, que aqui tem mais acuração. Aqui tem mais acuração. Aqui tem um quezinho a mais. Meu querido irmão, minha querida irmã, o trabalho de Deus é um trabalho de artesão. Tem gente que quando o artesão vai fazer o violino, o cara está pedindo som. Ei, cadê o som do instrumento? Ei, cadê o som? Eu não consigo ver. Na sua vida, por diversas vezes, o artesão trabalha e você fala assim, cadê o som da minha vida? Eu não consigo escutar esse som. Mas daí Deus vira para você e para mim e fala, calma, eu nem coloquei as cravelhas. Se eu não coloco as cravelhas, eu não tenho como esticar as cordas. Se eu não estico as cordas, eu não tenho como produzir som bom. Meu querido irmão, minha querida irmã, só existe som, só existe afinação de vida depois do tempo que coloca as cravelhas e que estica as cordas. Você está esperando esse tempo de Deus na sua vida, esse tempo de Deus na minha vida, o tempo em que a corda é apertada, a tensão é certa para que a gente possa produzir a melhor das sinfonias. Calma, espere o trabalho e a produção do artesão que se chama Jesus Cristo na tua vida, para que o melhor som possa soar a partir daí. Calma. Sermos precipitados só nos vai gerar som que não presta. Se submeta ao tempo de Deus. E mais do que isso, lembra? O barro está lá. E para o barro ficar bacana, para o barro ficar pronto, sabe o que tem que fazer? Rodinha no meio, bota barro aqui, vai acertando, amassa aqui, amassa lá, amassa cá, vai. Tensiona, solta para fazer maior, tensiona para terminar o final. Meu querido irmão, se submeta aos amassos de Deus na sua vida. Para se fazer vaso, tem que amassar. Para se ser vaso, tem que se submeter às pressões da mão do oleiro. E você fala assim, isso é coisa do diabo. A vida está pressionando. É o diabo pressionando. Calma, meu irmão. É só o oleiro fazendo mais curto para fazer um bom acabamento ao vaso. Talvez você tenha chamado de mão de diabo aquilo que é mão de Deus, fazendo de você o melhor dos vasos. Amém. E como é difícil a gente ter essa percepção. O texto continua maravilhosamente no versículo 4. Ele fala assim, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Aqui ó, aprende um negócio aqui ó. O olheiro faz de novo o barro, que era vaso, e se desmantelou em um vaso moldado. O problema não é estragar, não é desmantelar. Deus não desiste de você, mesmo quando você falha em cumprir os seus propósitos. O propósito do barro, numa moenda, num lugar, numa casa de oleiro, é se tornar barro. E o texto fala que não por descuido do oleiro, mas por alguma coisa na vida. Se o barro ficou mais pesado para um lado, naquilo que tem que ser simétrico, naquela roda, naquela força centrípeta, o barro vai começar a cair para cá e se desmantelar. Talvez a configuração do barro precisa sofrer um cuidado de Deus de forma que fique simétrico, e a simetria vai começar a construir algo perfeito. Calma, entenda, o problema não é estragar. O problema não é estragar. Estragar faz parte da vida. Estragar faz parte de um processo de composição de algo muito melhor. O problema não é esse. Saiba, se estragou, se desmantelou,
Deus não desiste de você. Ele pega o barro, ele pega a água e ele começa a jogar de novo. Coloca os pedaços juntos ali, mas não há problema nisso, sabe por quê? Porque ainda é barro, atenção, ainda tem água e ainda pode ser moldado, pode ser flexibilizado. O pior problema da nossa vida e o pior problema da gente com o Senhor e com a sociedade não é ser desfeito, não é esse. O pior problema, sabe qual é? O pior problema é deixar de ser barro e começar a ser um vaso pronto. Não adianta jogar água. Não adianta jogar água. O que já está pronto se quebra. Atenção. Enquanto somos barro, enquanto temos água, pode se desfazer, pode se desmantelar, mas quando falta barro, na verdade, quando falta água e o barro se perde a sua propriedade, as esperanças se acabam. Meu querido irmão, minha querida irmã, não existe problema em se desfazer. Ei, não existe problema inclusive em você nem acreditar que como barro desmantelado você pode voltar a ser um novo vaso, desde que você se submeta à mão do oleiro, se submeta ao processo novamente, e Deus está preparado para fazer daquilo que era disforme, algo conforme e com valor, que vai carregar dentro de si, vasos de barro, um tesouro maravilhoso chamado Jesus Cristo ressurreto. É Cristo que fala em mim, é Cristo que fala em você. Deus, outra coisa, Deus não faz remendos em barros que não deram errado, Deus não faz aqui, ó, desajeitou aqui, peraí, deixa eu pegar isso aqui, um pedacinho de barro e deixar, não, Ele faz você de novo, é vaso novo, com tudo novo. Não é uma vida passada que se desmantelou e ele fala, deixa eu aproveitar aquele desmantelamento para não ter muito trabalho, deixa eu só construir de novo, a curvinha final ali, ó, fazer uma borda. Não, estragou o negócio e é legal o negócio da moenda, porque se sai da simetria, não tem jeito, o barro inteiro se desfaz, não é um pedacinho que se desfaz. E a coisa linda é o seguinte, é que o Senhor fala para você e para mim hoje, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, é barro disforme que eu quero trabalhar, não é vaso que deu errado num pedacinho, não, é barro disforme, desmantelou, ou seja, é melhor a deformidade, é melhor a disformidade do que a deformidade, é melhor o sem forma do que com pouca forma, porque ele é craque de fazer do disforme, nova criatura, novo, as coisas velhas já passaram, o vaso que deu errado já passou, que se deformou, mas ele coloca na moenda, faz a pedalada, a roda começa a rodar, e ele nos encharca com as suas almas, com a sua água de alegria, com a sua água de poder, de renovo, e ele faz com que o barro se torne maleável novamente, e ele faz tudo novo, é tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Deus não faz remendos, Deus constrói de novo. Assim, o próprio Deus fala, por acaso eu não posso fazer de novo? Por acaso não sei eu refazer? Sou eu, pergunta o Senhor, oleiro de uma obra só? Não. Acaso sou eu limitado a uma tentativa? Ei, minha graça tem prazo de validade. A graça de Deus coloca ilimitadas possibilidades de refazer o barro, que era vaso, mas se desfez, se desmantelou. A graça do Senhor refaz o que ficou informe, quantas vezes for necessário. E se alguém está em Cristo, pode sim ser nova criatura. As coisas velhas já passaram, o barro disforme já toma forma novamente, e tudo se faz novo. É tudo novo de novo, tudo novo de novo. Glória a Deus. É vaso que nem acredita que pode ser remontado, mas Deus fala, eu prefiro remontar do que remendar. Muito mais e muito melhor. Deus tem uma novidade para você hoje. Deus tem uma novidade. Talvez você se sentencia como um ser que estragou.
Talvez as pessoas olham para você e nem sabem o que está acontecendo, mas de longe acham que você se estragou. E você introjetou a sentença de terceiros e não consegue visualizar que é apenas o olheiro fazendo o seu trabalho. É apenas o olheiro fazendo o seu trabalho de individualização do Espírito Santo na sua vida para te fazer novo. Ou quem sabe você se estragou de verdade, você pisou na bola, se desmantelou de verdade, você pensou que estava sendo antes, você pensou que tinha se estragado, mas a verdade foi a percepção de terceiro de você mesmo, e não entendeu que era apenas uma massa de Deus para fazer, mas de vez em quando não acontece. Eu me estraguei, eu tenho essa consciência, talvez você se estragou de verdade, interpretando uma sentença contra você, e você se submeteu a essa sentença. Disse assim: eu não tenho mais jeito, eu não consigo ser remodelado. Oh, o Senhor pergunta mais uma vez: por acaso não posso eu que fiz o barro em vaso, tendo se estragado, refazê-lo em minhas mãos, desde que se preserve e desde que se deixe moldar? Por acaso não posso eu fazer de novo? Meu querido irmão, se você já se sentenciou à morte a um vaso que não tem condição de ser remontado, meu querido, sabe o que você está falando? Que a sua sentença é maior do que o sangue de Cristo. Que a sua sentença é maior, ela é maior do que o perdão e a graça de Cristo, que pode fazer tudo de novo. Se renda à mão do olheiro. Se renda a ser colocado na roda de novo. Se renda às pedaladas de Cristo, pronto para refazer aquilo que talvez você pense que não seja mais possível. O Senhor fala para você hoje: ei, tudo que eu preciso é um barro de novo aqui, ó, na roda. Barro na roda, água sendo jogada, barrinho mole, para que eu possa moldar. Ei, acaso eu, Senhor teu Deus, não posso refazer aquilo que um dia eu já fiz? Acaso não posso? O Senhor te coloca diante dessa realidade, e essa foi a realidade que o povo de Israel viveu. Jeremias falou: eu posso fazer de novo. O Senhor falou através de Jeremias. E aí, qual foi a resposta do povo? O que Israel falou a partir daqui? Olha que coisa interessante, gente. No versículo 18, que eu não li, depois de Jeremias entregar essa mensagem, olha o que o povo de Israel fez. Os líderes de Israel então disseram, os líderes de Israel falando: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Olha que coisa interessante. O povo escutou, o povo de Israel escutou essa mensagem de Jeremias? Não, pelo contrário, falaram assim: nós vamos matar Jeremias, vamos fazer plano contra ele. E olha o que começa a acontecer. A última cartada de Deus era essa palavra de Jeremias, porque após disso, o que aconteceu? O povo foi levado ao exílio babilônico. Após disso, o povo, o vaso que era moldável, não se tornou mais. Atenção, a partir daí começou a desgraça de Israel. A desgraça de Israel. E é muito interessante ver como é que continua o texto. Olha o que acontece. Aí mudou o tom de Deus. Versículo 19 fala assim, ó: assim diz o Senhor para Jeremias: vá comprar um vaso de barro de um olheiro. Atenção, já mudou. Antes, profeticamente, Deus levou Jeremias aonde? A uma casa de olheiro. Agora mudou. O que Deus falou para Jeremias? Vai o quê? Comprar um vaso pronto. Peguem o teor artístico e profético do texto. Um é barro, água, roda de olheiro. O outro é vaso pronto. Vá comprar um vaso de barro. E olha o que fala: leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Hinom, perto da entrada da porta dos cacos. Veja bem, esse vale de Ben-Hinom é o luxão de Israel. É o que o pessoal depois, lá na frente, na época de Jesus, apelidou de Hades, que é como se fosse o inferno. Ou seja, é a relação que fizeram com fogo que queima sempre. Vá ao vale de Ben-Hinom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu disser e diga:
ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, sobre esse lugar: trarei desgraça tal, que fará retinir os ouvidos daqueles que ouviram isso. Olha que coisa interessante, que coisa interessante. Agora, o que acontece? Ele pega um vaso de barro, já pronto, leva os sacerdotes, os líderes, o povo que estava estragado, e fala assim, ó: eu vou trazer desgraça para vocês. Deus fala: vocês vão agora pagar as consequências dos erros de vocês. E olha como acaba o ato profético de Jeremias, no versículo 10 e 11. Dá uma olhada aí. Depois que Jeremias falou aquele monte de coisa que ia acontecer, no versículo 10, Deus fala: depois que você fizer isso, quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, assim como se quebra um vaso do oleiro, que não pode ser restaurado, quebrarei esse povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Aqui a história muda, o cenário modificou. Antes era algo que podia ser trabalhado, antes era algo flexível, era algo moldável. Antes era barro com água. Antes não tinha problema desfazer. Percebe? Antes não tinha problema começar de novo. Agora mudou o cenário. Pegou-se um vaso pronto, e à medida que se pega o vaso pronto, ele foi e fala: porque vocês não se submeteram ao oleiro, o que vai acontecer? Aqui ó, e quebrou o vaso na frente deles. Provavelmente as pessoas olharam aquilo e viram que os cacos foram espalhados. E quando os cacos foram espalhados, se pegavam um caquinho, botavam do lado do lugar do outro, e daqui a pouco ia tentando organizar, montar, mas não dá para refazer aquilo que já é uma estrutura rígida, fixa, aquilo que não se deixa moldar, aquilo que não se deixa reorganizar, reagrupar. Meu querido, o que a gente aprende com isso? O pior que pode nos acontecer não é como o barro que se tornou vaso, se desfazer na mão do oleiro. Não! O pior que nos pode acontecer é o barro se secar e se tornar um vaso que não pode ser refeito pelo Senhor. Aqui, o barro não mudou, mas a capacidade de se moldar sim. O oleiro não mudou, mas a propriedade do barro que mudou. Seja barro molhado, moldável nas mãos do oleiro. Ser barro encharcado pelo Espírito é a única forma de não quebrarmos e nos estragarmos para sempre. Existe um paradoxo aqui entre a fragilidade, que é a forma de estarmos sempre na mão do oleiro para tentar ser moldado por ele, que é o que o barro faz, e a flexibilidade, que é a forma dele nos remodelar. Ei, não tem como ser remodelado pelo Senhor se não entendermos a nossa fragilidade. Deus habita em fragilidade humana para que ele possa moldar. Parece um aparente paradoxo, mas nas prateleiras, as vendas de vaso, existem coisas prontas que são até bonitas, mas na primeira queda se quebra e não se pode montar. O que Deus chama a mim e a você para fazer hoje é entender que apesar da nossa fragilidade, é isso que nos faz flexível e é isso que nos faz suscetíveis à mão do oleiro. Aquele sim, que em um determinado momento a gente pode voltar a rodar a roda e o oleiro volta a rodar aquela que estava parada. Mas é barro, e se é barro pode moldar e até pode estragar, e quando roda, daqui a pouco ele começa a rodar mais rápido, porque ele já acertou o barro na roda e ele começa a refazer. Acaso eu não posso refazer? Acaso eu não posso remodelar? Deus não habita em casas de cerâmica. Deus habita em casas de oleiro. Deus não habita na rigidez daqueles que estão acabados. Deus habita no inacabamento daqueles que estão suscetíveis à obra do oleiro. Ei, o vaso não é você quem faz,
Você não é dono de si, mas saiba, quando se colocar à disposição do oleiro dos olheiros, ele está pronto para voltar a rodar. Ele está pronto para voltar a colocar água. Ele está pronto para remodelar. Se estamos em Cristo, somos barro, não somos vaso. O Senhor chama a mim e a você essa fragilidade que é a única forma do próprio Deus nos remodelar. E é lindo. Eu gostava muito de brincar com a Helena. Até hoje eu brinco com a Helena e com o Theo. E de vez em quando a gente monta uns quebra-cabeças. E é muito legal porque a Helena é a pessoa meticulosa. Ela vai ajeitando, vai colocando as pecinhas. E o Theo é um ogro, sabe? Um ogrão. O pequenininho que estava aqui. A gente começa a montar e ele é fogo, ele é esperto. Ele deixa a gente montar até as últimas pecinhas. Daqui a pouco ele vem como um trovão e a Helena começa a chorar. Ah, pai, de novo Theo. Eu falo assim, calma, filha. Sabe por que calma? Porque o quebra-cabeça só está desmontado. Mas eu posso montar de novo. Senta aqui, vamos montar com o papai. E a gente começa a montar. Enquanto há peças no tabuleiro que se encaixam, há possibilidade do olheiro colocar de pé o vaso que se desmontou. Não quebrou. Ei, não quebrou. Se desmontou. Que coisa linda. Que coisa linda. Somos barro com vontade, essa é a verdade. Por isso estragamos nas mãos do olheiro, mas ele não desiste de nós. Somos autodestrutivos. Nos estragamos, mas se somos barro molhado, não tem problema. Ou se estragar faz parte. Num instante a roda se acelera. Ele nos molha com seu amor, com seu espírito, com suas palavras, com sua graça. E quando a roda gira, é besteira tentar escolher um caminho de autodeterminação. A verdade é, isso só vai fazer com que a obra fique inacabada, com que o barro fique disforme novamente. E qual que é o papel do barro? Qual que é o meu e o seu papel se somos barro? Sabe qual é o nosso papel? Ficar quietinho. Deixar se molhar. Deixar se ser flexível novamente. Deixar se bater sabendo que uma obra de arte moldada pelo Senhor ficará pronto. E de repente, a pedalada dele se acelera. E foi acelerando. E percebemos que ele está fazendo o barro disforme. Um vaso para honra. E aí você fala, o que eu quero é não sair da roda, é não sair da mesa, é na minha decisão escolher estar sob a decisão do olheiro. Aí não faz sentido a gente cantar mais. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do olheiro. Não faz sentido. Entenda. Cantamos muito tempo errado. Porque Deus não molda vasos. Deus só molda barro. Talvez seria assim, eu quero ser, Senhor amado, como barro nas mãos do olheiro. Quebra? Não. Molda a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado? Tu és olheiro e eu sou barro. Molda a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Deus está em casa de oleiro, em casa onde tem barros frágeis, mas querem ser refeitos. É a casa das possibilidades, porque na olaria sempre há possibilidade de recomeço. É a casa de novas janelas se abrindo. Deus está em casa de possibilidade. Deus está em casa de fragilidade que se possibilita ser maleável. Deus está nisso tudo. Deus nunca está em loja que vendem vasos prontos. Ali tem vasos já acabados, bacanas, que não se permitem ser moldados mais. Onde não existe possibilidade de jogar água, da água do Espírito, que faz novo aquilo que já não presta mais. Ou a gente escolhe o caminho da existência inacabada, que só se resolve nas mãos do olheiro. Ou escolhe o caminho da existência que suposta e mentirosamente se diz acabada. Que caminho você vai escolher?
um caminho da constante mudança e transformação, mas na roda que roda sob a perspectiva do Senhor, que a água do Espírito faz a gente maleável, ou num lugar que a gente pensa que está acabado, numa prateleira, mas vem um e compra e fala assim, ó, isso aqui que é bonito, pá, não se pode montar de novo. Qual caminho escolher? Qual é a escolha que você vai fazer? Barro ou vaso? Barro ou vaso? Ei, escolha por estar nas mãos do oleiro. Escolha pelo maleável, pelo se deixar moldar, pelo regenerável. Só não deixa faltar água, gente. Pode faltar tudo, mas menos água para molhar, para que possa refazer. Só não pode a rigidez que faz com que tudo novo seja uma sentença impossível. Só não pode virar vaso na sua rigidez. Pode até parecer bonito, mas basta um tombinho e a condição adversa acaba com tudo. Qual é o caminho que você vai escolher enquanto a roda está girando? Enquanto a água está na mesa, enquanto as possibilidades não têm fim, qual é o caminho? Enquanto o barro está nas mãos do oleiro, qualquer distorção tem cura, qualquer mudançazinha tem cura. Mas se você disser, eu não quero as mãos do oleiro, eu não quero a graça, eu não quero arrependimento, eu não quero a salvação, se esse for o seu caminho, se essa for a sua escolha, meu amigo, atenção, vire malabarista. Só faça isso, vire malabarista. Mas a vida não vai deixar, sabe por quê? Porque sacudidas acontecem tanto a barro que se desmancha, é maleável e pode ser feito de novo, como sacudidas acontecem para eles como quebram botijas, que não podem ser refeitas, não podem ter conserto. Sacudidas que vem tanto desmancham o barro maleável, como quebram botijas que não tem mais conserto. E a única coisa que faz diferença é onde você está, que propriedade você se tornou, o que você vai se deixar a ser. Você está na autonomia das prateleiras da sua própria arrogância, ou rodando na graça de Deus, maleavelmente nas mãos do oleiro, onde tudo pode ser refeito. Onde você está? Meu querido, se submeta e se renda à água que cai da graça de Deus e do trono do oleiro. Seja aquele que está na roda, disforme, totalmente destruído, mas que há possibilidade de se rodar novamente. E a partir da rodada, roda, a mão do olheiro vem. E por sermos flexíveis, maleáveis, daquilo tudo é montado, monta. Daqui a pouco, nossa, é melhor que o anterior. Nossa, aquilo que a gente pensava que era bom antes se desfez, sabe por quê? Porque Deus tinha algo melhor. Meu querido, o olheiro da sua alma, o olheiro da sua vida, hoje te coloca diante de uma relação. E a relação é: não se permita ser rígido, pronto para venda numa loja de cerâmica. O Senhor fala para você: se permita estar em construção, sob a tutela do olheiro dos olheiros, aquele que faz tudo novo, o que um dia se desfez. Eu queria orar com você. Eu queria te dar a oportunidade de se colocar de novo nessa roda.